Bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Hoje é quarta-feira, 3 de abril de 2013 e este é o Vida Inteligente Interativo. Mais uma vez aqui com vocês para a gente trocar impressões, trocar ideias e ocupar o nosso tempo com coisas boas, acredito eu. Vamos lá. O tema que se apresentou hoje para ser debatido foi vigilância e foco na lei, né? O tema realmente é importantíssimo porque nos chama a atenção aqui para que a gente mantenha o foco na lei. Mas o que é essa lei, o que é esse foco, o que é essa vigilância? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Deixa eu cumprimentar primeiramente as pessoas que estão aqui na sala. Então, bom dia. Quem está com apelido, eu não vou cumprimentar com o nome do apelido, ok? Está aqui explicado como mudar o nome. É só clicar em cima e escrever seu nome. Bom dia, Bruno. Bom dia, Regina Yurico, Simone, Délia da Mata, Lígia, Valdir Gabriel, Cacilda Mota, Graça, André, Olga Helena, Márcia Carromber, Isis, Márcio Quirino, Evandro Luiz e os outros nomes estranhos aqui. Bem, a Isis é você, a Isis de nossa querida Isis de Araruama. Muito bem, né? Você tá boa? Eu mando um abraço para todo mundo, para Silvia, para o Aldair, para Marlene, para todo mundo aí, meus queridos amigos, de saudade aí de Araruama. Eu dei 3 palestras aí, tenho boas lembranças disso, né? A Lígia diz bom dia grego, muita chuva no Rio de Janeiro, isso aí. A Délia está colhendo soja, né? Deixa a Délia colher soja e então não pode chover agora, né? Depois da colheita pode chover para arenar, para se diz, molhar o solo para a nova semente, né? Graça, aqui nos Açores está chuvoso e ventos fortes. Açores que você diz é lá nos Açores mesmo, na ilha dos Açores. Que bacana, o Vida Inteligente Interativo está internacional. Tem gente da Suíça muitas vezes aqui, tem gente da Alemanha. Isso é bom, né? A internet interage mesmo. Bem, esse aí. Bom dia, para quem está sem nome, bom dia também. Ok. Muita gente fala sobre lei, né? Lei. E nós já falamos aqui que a gente fala muitas vezes coisas que a gente não faz a mínima ideia do que significa. E nós somos, como eu disse, papagaios de repetição e a gente vai falando. Hoje, ontem à noite e hoje pela manhã, eu me ocupei buscando algumas coisas que eu pudesse transmitir para vocês, né? Porque eu não tenho esse conhecimento todo, né? Vocês sabem muito bem, né? Mas eu tenho que me virar, né? O Vida Inteligente tem que seguir, tem aqui todo dia e eu me comprometi com isso. Estamos aqui para fazer isso e aprender com vocês e passar alguma coisinha. Vocês vão me desculpar, meu estado gripal ainda continua tossindo, tentando expectorar e vamos lá, né? Buda falou no passado uma coisa interessante que ao mesmo tempo é perene e eu vou ler para vocês. Não corras atrás do passado, não busques o futuro. O passado passou, o futuro ainda não chegou. Vê claramente diante de ti o agora. Quando o tiveres encontrado, viverás o tranquilo e imperturbável estado mental. Essa citação do Buda já nos diz praticamente tudo, né? Não correr atrás do passado, que nós já estamos cansados de falar aqui no Vida Inteligente todos esses anos, todo esse tempo. Não ficar de olho no futuro, e quando a gente está preso no passado e pensando no futuro, nós não estamos vendo aqui e nem compreendendo o que significa o agora. E quando, diz o Buda, quando encontrarmos o agora, nós viveremos o tranquilo e imperturbável estado mental. Diz ainda Buda. Perguntaram para ele uma vez por que os seus discípulos, que levavam uma existência simples e calma, eram tão radiantes, né? Os discípulos de Buda. Buda então respondeu: eles não se arrependem do passado,
não se preocupam com o futuro, dizendo a mesma coisa, e vivem no presente, por isso são felizes. Preocupando-se com o futuro e arrependendo-se com o passado, os tolos ficam ressequidos, iguais aos juncos verdes cortados ao sol. Os homens comuns vivem na ignorância das leis divinas, por isso vivem dominados pelos seus apegos, ressentimentos, má vontade, preconceitos, ódio, orgulho, queixas e lamentações. Em suma, são os infelizes que vivem envolvidos nas artimanhas da personalidade, que é o falso eu, que tem de morrer para dar nascimento a algo permanente, que é o eu superior. O encontro com o eu, ou o mestre interno, que já falamos aqui algumas vezes, é um passo importante no estreito caminho da iniciação. Portanto, todo esforço é pouco em se lograr tão alto galardão. Eu comecei o programa com isso para poder mostrar o caminho que o Buda já havia mostrado. O Buda foi um dos iluminados que passou por aqui, né? E ele deixou seus ensinamentos assim como os outros. Hoje nós pegamos o exemplo dele para poder iniciar e mostrar que para a gente conseguir compreender o que é lei, para podermos andar dentro da lei e para podermos estar focados na lei, que é o foco aqui o foco da lei, que é o tema de o nosso tema hoje, além da nossa vigilância. Então nós precisamos primeiramente entender estas coisas que nós acabamos de dizer. Não correr atrás do passado, não buscar futuro e ter a concepção e o entendimento do que significa o agora, porque aí viveremos tranquilos o imperturbável estado mental. Bom dia, Flávio, bem-vindo. Então, deixa eu já cumprimentei todo mundo, eu já estou meio... Vou cumprimentar de novo, vamos lá. O programa é nosso, né? Temos a hora que temos, a hora que quisermos. Bom dia, Ilza, Bruno, Regina Eurico, Simone, Flávio Mota, Délia da Mata, Fernanda Lígia, Doran Matos, ó Doran aí de volta, Valdir Gabriel, Cacilda Mota, Marinês, Graça, André, Olga Lena, Márcia Carrom, Isis, Márcio Quirino, Evandro Luiz, Marcos Freitas e mais dois nomes estranhos aqui. Puxa, que bacana, isso aqui tá cada dia mais gostoso. E só um adendo aqui, ontem quando eu reclamei aqui, quando eu falei algumas coisinhas aqui na sala, né, eu não me referi ao nosso chat aqui. Nosso chat vai estar funcionando aqui todo dia, uma, duas pessoas, não estou nem aí com isso aqui. Eu referi a outras, a depois. Não, porque tem pessoas que não podem vir de manhã, e não sei o que lá. Muito bem, aí você vai ver 11 horas da noite, quantos acessos tem no programa da manhã? Nada. Então, é desinteresse mesmo. Quem tiver ouvidos, que ouça. A Marinês diz que veio aproveitar por meia hora. É melhor 10% de alguma coisa do que 100% em nada. Bem-vinda. É viver um dia de cada vez, bom dia, tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Quando nós falamos, já fizemos até um programa, e que não fui eu, né? Foi o Jorge que comandou, né? Para falar sobre esses assuntos tem que ser a vigilância dos sentidos, que está disponível aí na internet para vocês assistirem quantas vezes quiserem e aprenderem quantas vezes quiserem. Diz que a vigilância dos nossos sentidos, nós já vamos falar sobre isso, ela deve ser permanente, pois toda ação segue uma reação. E quanto maior for a capacidade de entendimento do discípulo para com esta lei, maior será a sua responsabilidade e o preço a pagar. Ao transgredi-la será inexorável, dente por dente, olho por olho, ou quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, aqui está escrito uma coisa importantíssima. A vigilância dos sentidos deve ser permanente, pois toda ação se segue uma reação. E quanto maior for a capacidade de entendimento do discípulo para com esta lei, maior será a sua responsabilidade e o preço a pagar por transgredi-la é forte. Então, enquanto nós estamos ignorantes, enquanto a gente desconhece, enquanto vocês não sabiam, e eu também não sabia absolutamente nada dessas coisas que nós estamos conversando hoje, isso é de 8 anos para cá, a gente não tinha responsabilidade, né, com essa questão, porque se eu ignoro, eu não posso ser cobrado por algo que eu ignoro. Mas a partir do momento que eu começo a ter conhecimento sobre isso,
partir do momento que eu sei que toda ação gera uma reação, eu tenho que estar preparado para o que virá, né? Seja agora, seja mais tarde, seja para você, seja para algum familiar, seja para alguém que você goste muito, a lei não falha. E a lei, ela não é boa e não é ruim. A lei, ela é o que ela é. Tem uma citação latina, né, que diz dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então isso, goste ou não goste, nós somos regidos, nascemos aqui, somos regidos por essa lei. Então nós temos que ter essa consciência. Rodrigo diz que eu acho que temos responsabilidade, sim, claro. A Lígia disse, eu também concordo com você, concordo em termos, né? Mas é uma verdade. Tem uma máxima que diz, é a máxima, não é você que está dizendo, é a máxima, né? A ignorância é uma bênção, sem dúvida que é. Porque a partir do momento que você deixa de ter ignorância, você é cobrado por tudo, por você próprio e pela lei, né? Porque você não pode transgredi-la. E o Rodrigo diz que temos que procurar o conhecimento. Algumas frases agora, para que a gente tenha conhecimento da lei, e que eu compilei para compartilhar com vocês hoje. O homem implora a misericórdia dos deuses e não tem misericórdia pelos animais, para os quais ele é como um deus. Quem disse isso foi Buda. Vou repetir. O homem implora a misericórdia dos deuses e não tem misericórdia pelos animais, para os quais ele é como um deus. Nós somos como um deus para os animais, e vejam como nós tratamos os animais. Buda nos lembra muito bem isso. Mark Twain disse o seguinte: não olhemos com demasiado desprezo para o homem que está no patíbulo. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, merecemos ser enforcados. Profunda, eu vou repetir. Não olhemos com demasiado desprezo para o homem que está no patíbulo. O patíbulo é aquele lugar que o cara fica antes de abrir o chão e ele ser enforcado. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, merecemos ser enforcados. Eduardo Alphonse, todo mundo conhece, grande médico, escreveu inúmeras obras que estão disponíveis no nossos arquivos aqui do Vida Inteligente, disse: tudo o que existe leva em si imanente a tendência e a força para converter-se em algo superior. Olha que maravilhoso, olha que profundidade. Tudo o que existe leva em si imanente a tendência e a força para converter-se em algo superior. Então, todos nós temos a capacidade de transformar tudo aquilo que nós temos. Já vamos chegar daqui a pouquinho. Então, estamos caminhando legal hoje. Então, nós temos toda essa capacidade de convertermos essa força em algo superior. O Edu Mendes, bom dia, Edu. Os animais são nossos amigos, diz a Simone. Edu Mendes diz que precisamos tirar o véu de Maia gradativamente, né, Edu? Isso que nós estamos tentando. A Lígia diz: a nossa consciência grita quando fazemos ou pensamos em algo fora da lei. É verdade, consciência grita, pelo menos na minha grita. Tem gente que ele não grita, ou grita ele não ouve. O Edu diz para a Lígia: isso mesmo, mas não devemos nos arrepender e sim sublimar. A Olga Helena diz: legal isso aí, Simone, os animais são como nossos amigos, por isso nós os como, não sei. Tudo no seu tempo certo, só grita quem tem consciência. É isso aí, diz a Délia. Então vamos seguir com as frases aqui que eu separei. José Henrique José de Souza escreveu o seguinte: a hierarquia humana é responsável pelas inferiores a ela. Repito, a hierarquia humana é responsável pelas inferiores a ela. Por isso não se lhes deve tirar a vida, porque agindo desta maneira, as pequenas hierarquias perdem a oportunidade de adquirir experiências. Ficou claro? É a mesma coisa do que Buda disse acima. Repito, a hierarquia humana é responsável pelas inferiores a ela. Por isso não se lhes deve tirar a vida, porque agindo desta maneira, as pequenas hierarquias perdem a oportunidade de adquirir experiências. Henrique José de Souza. Henrique José de Souza também diz o seguinte: não se ensina ou inicia ninguém começando pelo fim, e sim, como esse nome o diz, pelo começo. Então, qualquer grande caminhada começa impreterivelmente pelo primeiro passo, e com a iniciação não é diferente. Não adianta
tentar colocar a carroça na frente dos bois, que já viu o que vai dar. Saint Martin disse o seguinte: quando quiserdes descobrir uma verdadeira missão, busca aquela que não promete coisas que não podem dar, inclusive o céu, que é perseguida, que não possui riquezas, que sofre sem cessar as injúrias e horrores do mundo. Esta sim que é a missão verdadeira. Vou repetir. Quando quiserdes descobrir uma verdadeira missão, busca aquela que não promete coisas que não podem dar, que é perseguida, que não possui riquezas, que sofre sem cessar as injúrias e horrores do mundo. Esta sim que é a missão verdadeira. Então isso aqui vai estar daqui a pouquinho no YouTube, e vocês vão poder ouvir, reouvir e absorver o que está sendo falado aqui. Simone, um problema muito grande é deixar para depois, sempre para depois, o autoconhecimento. Como eu disse ontem, eu acho que foi o programa de ontem, né? Não sei se foi ontem ou antes de ontem. Cada um no seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora de entendimento, cada um tem a hora de despertar, e assim vai. Não tem esse negócio a gente, claro, dentro da sua liberdade, você pode deixar uma coisa que podia fazer hoje, deixar para amanhã, daqui a um mês, ou nunca fazer isso aqui, né? Então vamos entender um pouquinho, para a gente entender de lei, como nós estamos falando, né? Que o nosso tema de hoje é exatamente isso, a vigilância e o foco na lei, né? Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado à lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Para quem ouviu, quem já estudou as apostilas, ou quem faz parte da Sociedade Brasileira de Obiose, deve se lembrar do acidente de Lisboa, porque foi um fato muito marcante. E quem não lembrou, quem não sabe, quem não conhece, depois pode pesquisar, escrever assim, o acidente de Lisboa, e vai descobrir o que foi. E aí se aprofunda, se interessar, continua lendo a respeito. O acidente de Lisboa teve como efeito uma causa, a tragédia tibetana, a do Gólgota. E, por sua vez, foi causa que teve como efeito a volta do planetário da Ronda à face da Terra, a fim de espiar os sofrimentos, as causas geradas pelo promotor daquele acidente, se não pela falta de vigilância dos sentidos daqueles que acompanhavam aquela excelsa rainha. Vamos gravando tudo isso aí que está sendo falado aí para ter um entendimento geral no fim. Isso mesmo, as pessoas estão alienadas pelo sistema. Tá, entendi isso. Agora nós vamos entrar, eu acho que no mais importante desse programa de hoje, o que a gente se determinou aqui. Nós vamos falar uma coisa, vocês vão dizer que eu começo a falar difícil, mas não vou falar difícil, porque eu nem sei falar difícil. E isso aqui que eu vou passar para vocês, eu pesquisei para poder passar para vocês. Isso aqui eu não sei nada. Vocês me perguntaram alguma coisa de cor, não sei nada, absolutamente nada. Eu só sei que nada sei. Um patrício meu grego disse a mesma coisa. Nós vamos falar agora sobre CIDs. CIDs, S-I-D-D-H-I-S. CIDs são poderes psíquicos que nós temos. Nós temos 8 poderes psíquicos superiores que podem nos dar tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. E nós temos também, não vamos falar deles agora, claro que não, dentro da minha opção, eu falo só das coisas boas. Nós temos também 18 CIDs, que são os CIDs que nós chamamos de inferiores, praticamente todos eles ligados ao sexo, e aí você já viu onde é que isso vai parar, né? Então vamos falar dos elevados aqui. CIDs, que são os nossos poderes psíquicos, no budismo Vajrayana, poderes sobrenaturais surgidos a partir do controle do corpo e da mente. Segundo a tradição hindu, existem 8 grandes poderes, ou CIDs,
que o adepto desenvolverá no decurso da sua elevação espiritual, ou o que a gente chama em outra terminologia de iniciação. Tem alguém que escreveu alguma coisa? Tá, isso aqui é um comentário entre eles aqui, eu vou passar. Não se deve fazer mau uso dos CIDs ou desses poderes ocultos que todos nós temos, seja em detrimento do próximo, como para fins egoístas, e principalmente para questões sexuais. É a loucura os que devem esperar aqueles que procuram adquirir CIDs ou poderes ocultos por simples divertimento ou para fins egoístas. É a mesma coisa com que você mexer com o que você não sabe, né? Pode ser, no começo pode ser prazeroso, mas e daí depois? E o controle disso você não tem. Então aqui eu vou passar para vocês o que significa cada CID e o que faz, o que são os poderes transcendentais do adepto perfeito, daquele que está no caminho da iniciação, que já está se iniciando. Isso é um poder que você e eu, todos nós podemos ter. São 8 esses poderes e eu vou descrevê-los um a um. O primeiro deles é Lagima, que é o poder de levitar através da anulação da inércia e consequente eliminação da força gravitacional. Esse poder, desperto através da vibração da primeira pétala, destrói a inércia, que aqui toma um sentido de inércia que nos prende ao passado e que, ao ser destruída, nos liberta, permitindo-nos progredir de forma efetiva. Então, Lagima, que é um CID que nós podemos desenvolver, dá-nos o poder de levitar através da anulação da inércia e desligar-nos do passado e nos libertar. Henrique José de Souza chama esse primeiro CID também de Laia. O segundo CID, o segundo poder, é o Manana, que, segundo Henrique José de Souza, também chama-se Mahimã. O poder bioplástico de mudar a estatura e aparência para qualquer forma que se deseje. Nós não estamos aqui viajando em maionese nenhuma, nós estamos falando coisa séria. O poder bioplástico de mudar a estrutura e a aparência para qualquer forma que se deseje. Nós já falamos em programa Vida Inteligente sobre magia. Aqui também com o sentido da transformação ao nível do caráter e da natureza interna, ou seja, da personalidade pela individualidade. Vou repetir. Manana, que é o segundo CID, ele te dá o poder bioplástico de mudar a estrutura e a aparência de qualquer forma que você deseje. Já pensou você poder mudar? Mas mudar por alguma coisa útil, né? Estão falando dos CIDs na boa utilização dela. Aqui também com o sentido da transformação ao nível de caráter e da natureza interna, ou seja, a personalidade pela individualidade. Veja a profundidade dessas questões. Eu não achei tradução, né? Se eu achasse tradução, eu teria passado para vocês, mas parece que esses nomes são os nomes que vibram isso que tem que ser. O terceiro CID, Edu, depois eu passo a fonte. A fonte é isso, o Google, o bom senso, saber falar algumas línguas. O que você não acha numa língua, você procura na outra. Mas eu posso te ajudar depois, inclusive compartilhar esse texto que eu montei aqui, tá? Para quem quiser. Só me escrever aqui, eu compartilho com o maior prazer. Isso aqui não é meu, é de todo mundo. Terceiro CID, Lígia diz que 31 na sala, são imagens perfeitas. Muito obrigado. Bem-vindos todos vocês. Terceiro CID chama-se Vashuta, segundo Henrique José de Souza, também chamado de Vashita, que é o poder de criar ou de destruir mayasvadas, ou sejam, ilusões e fascínios afetando as pessoas. É também a capacidade, mesmo em forma reduzida, de manipular energia eletromagnética cósmica, aqui chamamos Kundalini. Olha a seriedade disso.
Os adeptos reais podem utilizar esse seed para ressuscitar um indivíduo que tenha falecido há poucas horas, ou seja, com o duplo etérico intacto ainda ligado ao corpo físico inerte. Vou repetir porque merece repetição. Vashuta é o terceiro seed, que são poderes psíquicos que cada um de nós tem adormecidos aqui dentro. E a iniciação te dá todos esses poderes psíquicos. O poder de criar ou de destruir maias vadas, ou seja, ilusões e fascínios afetando as pessoas. É também a capacidade, mesmo em forma reduzida, de manipular a energia eletromagnética cósmica, a que chamamos Kundalini. Manipular a Kundalini, mas sempre pro bem. Os adeptos reais podem utilizar esse seed para ressuscitar um indivíduo que tenha falecido há poucas horas. Olha que incrível. Ou seja, com o duplo etérico intacto ainda ligado ao corpo físico inerte. Caramba. O Rodrigo diz, para desenvolver os seeds, primeiro temos que trabalhar as nidanas, sem dúvida. Isso é um trabalho para a vida toda, claro. Mas se não fosse válido, se não fosse possível, nós nem estaríamos aqui trabalhando na superfície aqui para nos melhorarmos, né? Boa ideia, Marinês, vou fazer isso aqui. Disponibilizar o texto nos arquivos do grupo Vida Inteligente. Vou fazer isso. Boa ideia. A Lígia diz, Grego, o que você acha em colocar esse texto em arquivo do grupo? Repetiu a mesma coisa. Eu vou fazer isso, tá? Tá. Fiquem tranquilos que eu vou compartilhar. Tem nada é meu aqui, tudo é nosso. O quarto seed é o Animan, segundo Henrique José de Souza, também chamado Hanaman, que é o poder de focar a consciência em qualquer ponto ou região desejada, esteja próxima ou longínqua. Quando o yogi alcança o estado de dharana, coloca imediatamente em atividade este quarto siddhi, que é a faculdade, dom ou poder psicomental ativado pelo próprio espírito agindo sobre a alma e o corpo. Esse ânima, veja o que é o quarto siddhi, repetindo, é o poder de focar a consciência em qualquer ponto ou região desejada, esteja ela próxima ou longínqua. Quando o yogi alcança o estado de dharana, coloca imediatamente em atividade esse quarto siddhi, ativado pelo próprio espírito, agindo sobre a alma e o corpo. Caramba. Quando eu preparei esse texto, eu nem me dei conta do que eu estou lendo para vocês. Assim. Por isso que eu digo que aqui é aprendizado para todos, eu, vocês, todo mundo. O quinto siddhi é o Prapti, segundo o Henrique José de Souza, também chamado Paraman, que é o poder de transferir a consciência para qualquer ponto do universo. Correspondente também ao estado de Samadhi, este que é o estado de êxtase supremo, ou comunhão absoluta com o Eterno, no qual o yogi pode afirmar com toda a legitimidade: eu e o Pai somos um. Caramba, você já pensou você ter essa consciência, caramba? Hein? Eu só estou imaginando, né? Porque só consigo imaginar. Repetindo, Prapti, o poder de transferir a consciência para qualquer ponto do universo. Correspondente também ao estado de Samadhi. Esse é um estado do êxtase supremo ou comunhão absoluta com o Eterno, no qual o yogi pode afirmar com toda a legitimidade: eu e o Pai somos um. Pô, mas para ter essa consciência, caramba, transferir a consciência para qualquer ponto do universo. Eu preciso conhecer para onde eu quero ir a minha consciência para qualquer ponto do universo. O estado de êxtase supremo. Se eu não sei o que é o êxtase supremo, como é que eu vou saber? Comunhão absoluta com o Eterno. Se eu não tiver consciência do que é o Eterno, não adianta eu ficar com os prapti da vida tentando acessar isso. Bom, mas é o aprendizado, é o caminho, o verdadeiro caminho da iniciação. O sexto siddhi é o Prakamya, segundo Henrique José de Souza, também chamado de Parantapa. O poder absoluto da vontade, ou melhor, da supra-vontade, como vontade superior ou divina, aqui distingue o livre do ditador, seja este grande ou pequeno, pois este siddhi caracteriza a natureza interior e exterior de todo e qualquer iniciado verdadeiro que realizou a suprema renúncia. Mais uma vez, Prakamya, que é o sexto siddhi, o poder absoluto da vontade, ou melhor, da supra-vontade, como vontade superior ou divina, a que distingue o livre do ditador, seja este grande ou pequeno, pois este siddhi caracteriza a natureza interior e exterior de todo e qualquer iniciado
verdadeiro que realizou a suprema renúncia. Bom, aqui tá, a Cleonice está me chamando, mas não dá para falar agora no Skype. Seguindo adiante, deixa eu ver se alguém me chama. Lisa, isso é verdade. Boa pergunta, Adriana. Eu não sei responder. Se alguém souber responder, por favor, aqui. Ela me diz se os CIDs são desenvolvidos sempre na ordem. Não sei. É uma boa pergunta que vocês podem fazer. Escrever para o Jorge, dizer que nós conversamos sobre CIDs hoje e se eles necessariamente têm que ser nessa ordem. Não sei. A Lígia diz, tenho que sair do chat, estou no trabalho, aqui o bicho pega, tal. Tá, muito bom dia para você, Lígia, bom trabalho. Isso aí. Vamos seguir então. Vamos para o 7º CID, que chama-se Ishita, também chamado por Henrique José de Souza de Chama, que é o poder de alcançar a supremacia sobre todos os seres manifestados. Disse o venerável Henrique José de Souza que o poder desse 7º CID refere-se na realidade à supremacia de poder decidir de forma totalmente independente o que se deseja ser, possuindo o nome oculto de Chama. Se podia falar ou não, não sei, mas tá aí, foi falado. Se eu pude achar isso aí, porque podia ser falado. Repetindo, Ishita ou Chama, que é o 7º CID, o poder de alcançar a supremacia sobre todos os seres manifestados. Olha, supremacia sobre todos os seres manifestados. Diz Henrique José de Souza que o 7º CID refere-se na realidade à supremacia de poder decidir de forma totalmente independente o que se deseja ser, possuindo o nome oculto de Chama. Caramba. Deixa eu responder aqui para a Cleonice. Acho que ela não consegue, ela tem dificuldade de entrar na sala, não sei porquê. E vamos para o 8º e último CID, que é o que nos interessa, né? Vamos falar só dos CIDs superiores, que ele é chamado de Kama Vachaita, e segundo Henrique José de Souza também pode ser chamado de Shuhan. É o poder de dominar o desejo, destruindo-o. É também a capacidade de ficar indiferente a toda e qualquer emoção, seja ela de alegria ou de tristeza, comportando o nome oculto Shuhan. Segundo o professor Henrique, esse CID transposta o yogi para o estado de consciência mais elevado possível, o qual antecede o grande mergulho no absoluto, só ao alcance dos grandes iluminados, dos seres perfeitos da natureza de um Krishna, de um Buda, de um Cristo. Caramba, eu vou ter que reler isso aqui. Só agora que eu pude perceber o que eu achei aqui para compartilhar. Caramba, vou te contar. O Jorge até disse outro dia para mim, assim, trocamos uma... que ele tem gostado dos assuntos que eu tenho intuído para apresentar para vocês, né? Então ele me sugeriu que num desses assuntos eu dissesse para vocês, e para ele também, né? De onde eu vou buscar a intuição desses programas? Mas, se vocês querem saber, eu não tenho curiosidade nenhuma, porque eu fico tão... é novidade tanto para mim quanto para vocês, isso é gostoso, né? Coisa vem, eu anoto. Agora, antes de começar o programa, eu tive que anotar no papel aqui qual era o título do programa de hoje, porque eu não decoro. Mas é Vigilância e Foco na Lei. Quem sou eu? Quem é o Eustáquio André Patunas para falar sobre vigilância e foco na lei? Pô, vocês estão vendo como é que são as coisas, né? Rodrigo, pelo que eu escutei dos irmãos, dizia o professor Henrique José de Souza que se conseguirmos trabalhar com Nidana nesta vida, está de bom tamanho. A Adélia diz neutralidade que o Jorge fala. Então tá aí. Bem, então... Puxa vida, sala cheia, que bacana, hein? Puxa vida. Olha, que faço até questão de cumprimentar todos de novo aqui. Só não vou cumprimentar quem não tem nome, né?
mas sinta-se cumprimentado, assim, só não vou poder dizer não. Então, obrigado, Ilza, Bruno, Regina Eurico, Eliana, Simone, Silvana Martins, Flávio Mota, Délia, Fernanda, desculpem a tosse, Doran, Silvia Amália, Júlio Correia, Cacildo Mota, Marcelo, Rosângela, nossa, quanta gente, Marinês, André, Olga, Lena, Márcia Carromber, Helenice, Isis, Evandro Luiz, Marcos Freitas, Adriana, Edu Mendes, Mirella, nossa, quebramos o recorde da sala, caramba. Felipe Maia, Rodrigo, que é isso? Alguém teve a curiosidade de contar? Puxa vida, muita gente aqui. Bem, daqui a pouquinho, então, isso aqui já vai estar no YouTube. Daqui a pouquinho o áudio vai estar na Rádio Vida Inteligente, para você poder baixar, ouvir onde você quiser. Daqui uns 20 minutos, que é o tempo de eu converter, de capturar, de converter e tudo. O YouTube demora um pouquinho mais, mas daqui a pouco vai estar no YouTube também. Tá aí, para quem quiser assistir, para quem não quiser assistir, o que tinha que ser feito já foi, o resto é por conta de cada um. Bacana, é isso aí. Eu fico feliz porque Olga, acho que não tem nada, eu não sinto falta disso aqui não. Isso aqui, eu acho, as coisas que eu reclamei foi que eu acho uma judiação, né? O de amanhã não apareceu, Edu. O de amanhã aparece de noite, aparece na véspera. A hora que ele tiver que aparecer o tema, vocês vão saber. Nem sei o que eu vou apresentar no Vida Inteligente amanhã, né? Então daqui a pouco está no YouTube, tá? Eu queria deixar aqui um bom dia, 32 pessoas, que maravilha, que maravilha. Todo mundo tendo seus afazeres, né? Tá aí. Isso que me deixa feliz. É isso aí. Cada um tem o livre-arbítrio, cada um faz o esforço que quer, entendeu? Então é isso que importa. Obrigado pelo compartilhamento de cada um de vocês, né? E isso é bom, isso é bom. Nós somos que nem o beija-flor no incêndio, mas nós somos o beija-flor no incêndio. Somos 32 que daqui a pouco estão multiplicando e contagiando outras pessoas para chegarmos um dia nesses 7 bilhões, ou quem sabe o dia que a gente alcançar vai ter mais gente. Mas tudo bem, não importa, né? O que importa é que a gente faça cada um a sua parte e que desenvolvamos todos esses cílios que nós temos aqui, e que a gente não corra atrás do passado, não busquemos o futuro e tenha a noção do aqui e o agora. Então, assim sendo, eu deixo para vocês, deixa eu ver, deixo a sala para vocês aqui, o meu fraterno abraço e um feliz sempre. Foi bom estarmos juntos. Abraço.